Sejam bem-vindos a um novo podcast da Arte Mundo. Eu sou José Sousa, tenho 18 anos, sou aluno de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FEUP e serei o vosso apresentador deste podcast. Este visa abordar vários temas importantes para a Arte Mundo, que é uma associação sem fins lucrativos que procura debater os novos paradigmas da educação e, de certa forma, também da sociedade. Hoje iremos falar sobre os projetos Pesca Lidera que estiveram ativos entre 2004 a 2010. Por outras palavras, desde que Portugal perdeu o Europeu até que Portugal perdeu o Mundial. No entanto, perdemos com o vencedor de cada uma das competições. Daí não foi bem perder, foi quase ganhar, digamos assim. Mas voltando ao assunto que nos trouxe cá, os projetos Lidera visavam a cooperação de vários alunos e professores de modo a resolverem problemas. O projeto tinha como premissa inicial a heterogeneidade. Os grupos de trabalho teriam obrigatoriamente de ser constituídos por pessoas de diferentes géneros, anos e cursos, podendo ser até de diferentes faculdades e ainda do ensino secundário. Para fins de localização temporal, hoje é dia 10 de abril de 2020 e encontramos-nos imersos numa pandemia mundial, a.k.a. Covid-19. Comigo tenho hoje por videoconferência, porque obviamente cada um está preso em sua casa, 3 professores. O nosso primeiro convidado chama-se António Barbedo e tem 77 anos. Atualmente é professor emérito da Universidade do Porto, na FEUP, no Departamento de Engenharia Mecânica. É presidente da Arte Mundo, foi um dos maiores ativistas da luta do povo timorense, tendo organizado numerosas iniciativas em Portugal e no estrangeiro. Ao longo da sua vida tem demonstrado interesses no desenvolvimento da educação, tendo participado num projeto que visava a descolonização do ensino em Timor, infelizmente interrompido pelo processo de invasão e ocupação do território pelas forças indonésias. António Barbedo foi o criador dos projetos Pesca Lidera. À direita do professor António, temos o professor António Torres Marques. Atualmente é professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica, foi presidente de várias instituições, nomeadamente do INEGI e da Sociedade Portuguesa de Materiais. Revelou desde o início bastante interesse nos projetos Pesca Lidera, tendo sido um dos seus proponentes. Foi ele quem propôs que estes projetos chamassem Pesca: projetar, empreender e saber concretizar. Finalmente, e para não enjoarmos de Engenharia Mecânica, temos a professora de Arquitetura da FAUP. Atualmente, Carla Garrido é arquiteta investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. Foi durante 4 anos docente de ensino profissional no Centro de Estudos de Trabalhos da Pedra. Coordenou os projetos Pesca Lidera na FAUP desde 2008 a 2010. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar este podcast com a nossa primeira rubrica. Banalidades pertinentes. Como o ouvinte já deve imaginar, esta rubrica consiste em fazer perguntas aleatórias aos diversos convidados, de forma a conhecermos um pouco melhor. A primeira pergunta será dirigida ao professor António Barbedo, e a pergunta é esta: se eu lhe desse um bilhete de avião com um destino qualquer, qual escolheria? Vamos ignorar que não estamos num surto de coronavírus. Escolhia os Açores, onde nasci. Agora, a próxima pergunta será para o professor Torres Marques. Se não fosse engenheiro mecânico, o que seria? Talvez engenheiro naval, mas também é próximo da mecânica, portanto não há assim muita diferença. Ótimo. E agora, para a professora Carla Garrido, preferia ter uma super memória, podendo-se lembrar de qualquer evento sempre que quisesse, ou preferia conseguir voar? Talvez a super memória ainda. Então, foi escolhida a super memória. Sim. Então deixámos voar de lado. Deixamos. E agora, entramos numa ronda bónus. E a pergunta ronda bónus, estou aqui à procura dos papeizinhos, cá estão. Estou a tirar agora um nome à sorte, para ver qual dos convidados é que será. E saiu... a professora Carla Garrido. Uhul! A pergunta é: o que dizem os seus olhos? O que dizem os meus olhos? Exatamente. Dizem tudo que eu consigo ver, ou seja, tudo que eu consiga ver, dizem que o mundo está enorme. Estamos numa situação realmente muito, muito expectante. Sim. Comecemos então a falar do que nos trouxe aqui, os projetos Pesca Lidera. A primeira pergunta será dirigida ao criador. Como surgiram os projetos Pesca Lidera? Eu apresentei a ideia dos projetos liderados por estudantes numa reunião informal que a direção, liderada pelo professor Carlos Costa, decidiu organizar. E essas reuniões informais, mais ou menos de mês a mês, designavam-se por tomar café com, porque era feita a reunião numa sala de eletrotecnia do piso menos 1, e começava por um café e umas bolachas, e depois a conversa era informal.
a direção falava dos problemas da faculdade e quem queria ir às reuniões, que eram abertas a estudantes, professores, etc., podia pôr as questões que quisesse ou dar as sugestões que entendesse. E nesse dia o diretor falou das propinas. A única maneira de aumentar as propinas era se desse aumento resultasse alguma coisa de útil para os estudantes. E eu perguntei ao diretor, eu acho que a coisa mais importante para os estudantes é melhorar a pedagogia. Posso propor um projeto nesse sentido? E o professor Carlos Costa disse que sim. Eu disse, olha, o melhor era que os estudantes pudessem desenvolver eles próprios projetos liderados por estudantes, constituídos por grupos heterogéneos de estudantes, portanto não poderiam ser todos do mesmo curso, do mesmo ano, quanto mais diversa fosse a composição dos grupos, mais rico seria o trabalho, e para o desenvolvimento, portanto, de projetos que permitissem desenvolver as suas capacidades de autoaprendizagem e de aprendizagem com os colegas, com os outros, multidisciplinares pela heterogeneidade dos próprios grupos, que levassem à concretização de qualquer coisa útil e com valor comercial. E os supervisores não deveriam ser só um, mas pelo menos dois, e muitas vezes foram um necessariamente da universidade e muitas vezes o outro ou outros eram ou de empresas ou de IPSS. A duração dos projetos deveria ser variável, podiam durar mais que um ano, deveriam desenvolver a capacidade de identificar problemas, avaliá-los, aplicar a teoria à prática para os resolver e transformar ideias em realidade. E como é que a direção reagiu? E o diretor achou muito interessante e disse, olha, manda uma proposta por escrito. E nessa proposta por escrito já não assinava só o professor António Barbeiro, já assinavam 7 professores. Eram 7 ou 8. Um dos que subscreveu, olha, eu posso dizer até exato, por acaso tenho aqui o nome das pessoas que subscreveram. Foi a professora Ana Camanho, da licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial, eu, o professor Torres Marques, o Armando Oliveira, que era o diretor da licenciatura em Engenharia Mecânica, o professor Francisco Freitas, o professor Francisco Xavier de Carvalho e o diretor do departamento, que era o professor Paulo Tavares de Castro. E nós pusemos por escrito o projeto e depois ficou-se o problema. E como é que vamos chamar esse projeto? E foi o professor Torres Marques que lhe deu um nome que é um bocado referido. Projetar, empreender, saber concretizar. E começaram assim até 2008. E fica desde já um grande beijinho para todas as pessoas citadas até o momento e um beijinho para as que serão citadas no futuro, se não esquecermos de dar esse beijinho. E por falar no professor Torres Marques, tenho aqui uma pergunta para ele. Agora, falando dos projetos PES que lidera em si, muito sucintamente, como é que foi o primeiro ano? E se ele correspondeu às expectativas? Ora bom, no que me diz respeito, portanto, eu acompanhei mais do ponto de vista de lançar algumas ideias, mas em geral dá-me a sensação que o primeiro ano até correu bem. Portanto, eu, no caso concreto, lancei umas ideias, das quais o grupo de estudantes pegou numa, que era o materiais compostos para instrumentos musicais, e como é evidente, o grupo, a maioria do grupo, pelo menos, exceto suponho tocava música. E daí, pronto, tivemos uma conversa, o grupo, os 4 ou 5, e o projeto escolheram um líder, que foi o Júlio Martins, e o grupo andou. O líder, de facto, tinha grandes características de liderança, era um moço que já estava bem no 4º ou 5º ano, mas tinha muitas cadeiras atrasadas, pelo que esteve 3 anos depois a liderar este projeto. Mas no primeiro ano, portanto, quando foi a apresentação dos projetos, coincidiu a apresentação de todos os projetos, e foram um número significativo, e quando que foi numa das salas B002, suponho eu, da faculdade, que nós chamamos Queijo, mas coincidiu com o dia dos meus anos, e eles sabiam isso, portanto, cantaram os parabéns com uma guitarra em que tinham um tampo em material compósito. Portanto, o resultado
específico deste projeto no primeiro ano, e foi muito bom, foi o desenvolvimento do tampo em material compósito. A atividade do grupo foi interessantíssima. Para lhes dar uma ideia, eles conseguiram que a DHL transportasse um equipamento de graça dos Estados Unidos para aqui, portanto conseguiram a maior parte das coisas de forma gratuita, inclusive acho que a empresa de guitarras espanhola Alhambra lhes arranjou uma guitarra, e foi nessa que eles fizeram a substituição do tampo. Portanto, eu diria, isto, estou a citar este exemplo, conheço mais de perto, mas que o primeiro ano correu muito bem. Portanto, houve bastante entusiasmo e, de facto, foi uma experiência rica. Ao longo dos anos, dos mais 2 anos que esse projeto, pelo menos, teve, foram mudando alguns dos estudantes, mas houve um núcleo de 3 em particular, que foi o Júlio Martins, o João Petis e o McDade, que continuaram. E como exemplo de utilidade desta atividade, o McDade, que estava numa opção do curso de Engenharia Mecânica que não precisava de fazer a unidade curricular de vibrações, ele que tinha o curso, tinha e tem, de conservatório de piano e toca órgão, etc., decidiu, percebendo, porque durante este trabalho também houve uma interação com outros colegas da área das vibrações, por exemplo, e que fizeram vibrar os materiais compósitos, vibrar a madeira e ver os modos de vibração, etc. E, portanto, ele decidiu fazer essa unidade curricular de vibrações porque lhe complementava a parte musical, o ajudava a compreender melhor determinado tipo de aspectos da parte musical. Portanto, resumidamente, eu diria que, portanto, houve uma série de outros projetos, que, enfim, não posso detalhar, que estão listados e que o Engenheiro Barbedo mandou, tenho a lista do que aconteceu, mas eu, tendo acompanhado este projeto e tendo assistido à apresentação final do primeiro ano, a sensação que tenho é que foi um ano muito bem sucedido. E podemos voltar a frisar que estes projetos, além de serem heterogéneos, o grupo de ano para ano, como o professor referiu, podia mudar. Podia mudar. Ele houve um ano, portanto, inicialmente, eu julgo que eram mais a grande maioria foi sempre engenharia mecânica, por razões, pronto, que estavam mais próximos de nós, etc. Mas depois chegou a entrar gente civil, depois gente de eletrotecnia, neste projeto em concreto, e nos outros a mesma coisa, mas neste em concreto. Sim, e como nós também podemos ver que este projeto não só ensinava os alunos a pensar nos problemas e tentar resolvê-los diretamente, mas também fornecia aos alunos um paraquê do que eles estão a aprender. Ou seja, esse aluno McDade percebeu e quis aprender vibrações. Ele conseguiu perceber para que é que se aprende dos muitos exemplos do porquê que se aprende as vibrações. Exatamente. Porque as vibrações é uma matéria que muita gente foge. Sim. Sempre que pode. Mas já agora, este projeto, não nesse ano, como é evidente, mas ao fim de 3 anos, o Júlio acabou o curso e montou uma empresa com o João Petis, que é a Ideia.m, e ele sempre que é entrevistado sobre como é que aparece a Ideia.m, que agora mudou de nome, está instalada ali no UPTEC, agora tem um nome um bocadinho mais high-tech, para dar a ideia. Mas, portanto, ele refere sempre a origem do projeto, a origem da empresa, que começou neste projeto e que depois ele soube explorar muito bem. Evidentemente, ele tocava num conjunto, o McLeod tocava lá órgão, etc., noutra mais música clássica, mas, portanto, eles os dois montaram uma empresa que ainda hoje funciona. Aliás, quando veio cá o Papa, Bento XVI, suponho eu, eles ofereceram, quando veio cá ao Porto, ofereceram uma guitarra toda em compósito. Portanto, é um sinal que as coisas evoluíram
evoluíram no bom sentido e deram bom resultado. Sim. Agora passo para a terceira pergunta, também para o professor António Barbedo. No decorrer dos anos seguintes, como se desenvolveu o projeto Pesca Lidera? Desenvolveram-se relativamente bem, embora com o número de projetos aprovados e a funcionar ligeiramente menor do que o previsto. Nós prevíamos que todos os anos aumentasse em 10 o número de projetos. E no primeiro ano foram de facto 10, no segundo, os que funcionaram mesmo, porque as propostas eram sempre em número bastante maior, foram 15, depois 26. Depois houve um ano de 2007, 2008 que baixaram muito. Tenho a impressão que foi quando entrou o esquema de Bolonha. Mas no ano de 2008, 2009 eram 50 dos inicialmente propostos 80, eram 50, que era exatamente o que se previa que houvesse nesse ano. Portanto, tiveram um desenvolvimento na prática que foi muito próximo do que estava previsto à partida. Sim, e passaram 5 anos e no quinto ano já tinham 50 projetos e terminou depois no sexto ano. A próxima pergunta será para a professora Carla Garrido. Como já tivemos a oportunidade de ver, os projetos Pesca Lidera não foram apenas implementados na FEUP. Como foi a implementação nas diferentes faculdades e nomeadamente na Faculdade de Arquitetura? Ora, primeiro ano, o início da participação da FAU no programa Pesca Lidera foi precisamente em 2008. À data, o presidente do Conselho Diretivo era o arquiteto, o professor Francisco Barata Fernandes, que me propôs coordenar uma equipa que motivasse e divulgasse e motivasse os estudantes a participar neste programa, que foi algo relativamente simples de fazer, porque o contacto que temos na faculdade é de grande proximidade, e permitiu haver uma espécie de entusiasmo mútuo entre docentes e estudantes. Lembro curiosamente, foi também importante aqui, importa sublinhar, que a equipa que se constituiu uma espécie de pequena equipa de coordenação do Lidera na FAUP, era coordenada por mim, tinha a arquiteta e professora Filipa Guerreiro como responsável pela comunicação e o arquiteto e professor Luís Urbano responsável pela parte do financiamento. E portanto foi um pouco a mobilização de todos, dos três, que permitiu chegar a um conjunto de alunos em que eu gostaria talvez de salientar que foram a maior adesão nesse primeiro ano foi precisamente por parte de estudantes do primeiro e do segundo ano, de um modo geral. Mais número, menos número. Eu julgo que em 2008, 2009, as pré-propostas apresentadas foram entre 17 e 18 e foram depois efetivamente desenvolvidas 9 ou 10 propostas, projetos. Alguns transitaram depois também para o ano letivo seguinte, 2008, 2009, 2010, e sem demérito para qualquer um dos projetos desenvolvidos, eu gostaria de destacar dois, sendo que um deles foi de transição, isto é, manteve-se, iniciou o seu desenvolvimento em 2008, 2009 e manteve-se em 2009, 2010, que era o projeto intitulado Lugares Efêmeros, que era coordenado pelo hoje arquiteto Pedro Bragança e também com uma participação importante da arquiteta Carolina Barreiros. Um outro projeto que eu gostaria de destacar, que foi proposto e foi desenvolvido ao longo de 2009, 2010, que era o intitulado Laboratório de Imagem. O líder era o hoje arquiteto António Lopes, mas que integrava os hoje designers Sandra Guedes e João Pedro Ferreira, com a particularidade interessante de a Sandra Guedes ter depois tido pouco depois, ou nesse mesmo ano, fez um estágio na Berkeley Orchestra Philharmonic. O interesse em destacar estes dois projetos prende-se, por um lado, pelo modo como estes projetos foram importantes depois no desenvolvimento da atividade
ainda como estudantes, mas também como cidadãos e como agentes da sociedade, por parte da equipa dos lugares efêmeros, que pretendia discutir os problemas relacionados com a urbanidade, com a sociedade, com um sentido de participação ativa e de envolvimento social, que muito motivado por uma espécie de ideia muito forte na faculdade que tinha a ver com a importância, por exemplo, do projeto SAL, na sequência do 25 de Abril, e, portanto, haver uma espécie era um projeto que colocava em interação os moradores de ilhas com dificuldades e com claras condições indignas de habitação, e os arquitetos que se disponibilizaram a fazer um apoio da componente de projeto, que depois contava em alguns casos inclusive com um processo de autoconstrução. O projeto do Laboratório da Imagem foi particularmente interessante, ele foi muito incentivado por mim, pela arquiteta Filipa Guerreiro, e também, e muito com uma ampla adesão e participação do professor Barbedo, porque, apesar dele ser liderado pelo António Lopes, da Faculdade de Arquitetura, os dois estudantes, a Shizuka e o Pedro, eram estudantes das Belas Artes. E este projeto surgiu, era coordenado por pelo arquiteto Alberto Lage na FAUP, mas também pelo designer Rui Mendonça na FBAUP. E a atividade dele foi desenvolver uma imagem, ou seja, dentro do trabalho de design e do título do projeto Laboratório de Imagem, este projeto esteve responsável especificamente ou intensivamente no desenvolvimento de toda a imagem do Lidera, ou seja, procurando uma imagem de corporativa, uma imagem de conjunto, quer no Lidera da FEUP, onde os pés que Lidera tiveram início, mas depois nesta ideia de que ele fosse alargado a muitas outras faculdades e, portanto, houvesse uma espécie de identidade Lidera UP, que depois se traduzia em lideras nas várias faculdades. Porque eu tenho ideia que em 2008, 2009 foi não só o ano da entrada da FAUP nos projetos, mas também de um conjunto de outras faculdades em que realmente houve essa abertura para além do universo da FEUP. Exatamente, e como pudemos ver, no próprio ano em que começaram os projetos na Faculdade de Arquitetura, projetos existiram e houve provas de trabalho. Houve uma prova física, objetiva, Sim. que pode parecer estranho, digamos, que no primeiro ano em que o projeto sai, já ter uma prova física. Já tivemos o exemplo do professor António Marques, em que fizeram uma guitarra, e aqui temos agora dois exemplos. O primeiro exemplo era de uma prova que se conseguiu mostrar logo no primeiro ano, e o segundo exemplo foi algo contínuo, correto? Exatamente. Já agora, apesar de num segundo plano, gostaria também de destacar dar de voz a 3 projetos que tiveram atividade em ambos os anos letivos. Um intitulado Espaço UP, Outros Olhares, era liderado pela hoje arquiteta Mafalda Mendonça, e tinha que ver com uma ideia da exploração dos espaços a partir da relação do corpo e da dança. Portanto, eles, no fundo, desenvolviam performance de dança em diversos espaços, e este projeto, eu julgo que ainda há poucos anos mantinha atividade como projeto, ou seja, no fundo, dando continuidade ou tendo tido a gênese a partir do Lidera FAUP, ele se manteve com bastante consistência ao longo de vários anos. Um outro era o projeto que teve, no fundo, era o projeto liderado pelo hoje arquiteto Manuel Lopes. Ele intitulava-se à data Mobiliário Inteligente, mas foi muito interessante porque ele teve uma evolução muito, o próprio desenrolar do projeto entre o primeiro e o segundo ano, e para além desse segundo ano, correspondeu a uma maturidade e um desenvolvimento em torno das questões relativas à autonomia de energia, ou seja, uma espécie de casa solar que recebia a luz solar em painéis solares, e que
transformava em energia, ao ponto da ambição era de que ela fosse autossustentável ou que produzisse a energia de que necessitasse para o cotidiano daquela casa, daquela família. E ainda só destacar também o cortiça compósita, que era então coordenada pela Sara Briz. Eu posso fazer um comentário ou contar uma história, eu suponho, sobre este cortiça compósita. Sim. Olha, bom, é uma das coisas, eu não estive ligado ao projeto, mas a certa altura recebi uma solicitação, eu suponho que foi neste projeto e suponho que foi a Sara Briz, porque a minha área é de materiais compósitos, podia receber e conversar e tal. E veio um grupo de estudantes, Sim. eu estive há algum tempo, levei-os aos laboratórios do INES, etc. E depois mais 2 ou 3 vezes. E da última vez eles despediram-se, muito obrigado, e temos aqui uma caixa de bombons como reconhecimento pelo seu tempo de nos apoiar. O que eu achei muita piada e fiquei muito satisfeito, foi um gesto muito simpático, nem me passava pela cabeça, mas que correspondeu a uma genuinidade na altura do grupo, face àquilo que acharam que eu teria ajudado. Pronto, não ajudei grande coisa, mas eles acharam que mereciam uma caixa de chocolate. Eu fico muito satisfeita porque eu desconhecia, mas é surpreendente ainda hoje haver coisas novas. Realmente o líder o espírito do líder mantém-se vivo. E agora a pergunta que não quero calar: os bombons estavam bons? Estavam e não duraram muito tempo. Também trouxe-os para casa, partilhei e contei a história aos meus filhos, até que também ficaram muito satisfeitos por tudo isto. E, portanto, foi uma das coisas que eu achei que fiquei muito até emocionado, digamos, pela forma como eles me trataram. Continuando agora, mais uma pergunta para o professor António Barbedo. Quais é que foram os maiores entraves da continuação dos projetos Pesca Lidera, dado que o projeto já não acontece hoje da mesma maneira que acontecia? Na Faculdade de Engenharia, o diretor achava que os projetos Pesca Lidera eram muito importantes para o desenvolvimento das capacidades dos estudantes. Percebeu perfeitamente a ideia, apoiou efetivamente, e nós sabíamos, no fim de cada ano letivo, que dinheiro é que havia para apoio aos projetos e como é que ia funcionar. Quando mudaram para a Universidade do Porto, o reitor estava interessadíssimo nesses projetos, mas na máquina da reitoria havia quem não percebesse uns projetos que nunca haviam numa disciplina, nunca haviam num curso, nunca haviam num ano específico de qualquer curso, nunca haviam numa faculdade e nem sequer que haviam na universidade, porque tinham participantes de outras escolas de ensino superior e do ensino secundário. E, portanto, acharam aquilo tão esquisito que criaram montes de problemas. Nós soubemos em março de 2009 se havia financiamento ou não, qual e como aceder. Porque havia muitos projetos que precisavam de materiais, ou pequenos equipamentos, para se poderem concretizar. Ora, em março já estava o ano mais perto do fim do que do começo. Sim. E eu escrevi ao reitor a dizer que assim os projetos não se aguentavam. No ano seguinte foi um pouco mais cedo, mas já o ano ia relativamente avançado e, de facto, aquilo era insuportável. As expectativas que geraram em 2008 foram todas frustradas. Houve promessas que se iam fazer até umas camisolas com o logo dos projetos Lidera. A Universidade ia tratar disso, não fez nada, etc. Repito, isto apesar do interesse enorme e do apoio enorme que deu o reitor. Sim. Não era nele que estava o problema, estava noutras pessoas da universidade. Portanto, isso realmente inviabilizou os projetos. E quando o problema vem de cima é muito difícil contorná-lo. Podemos então passar à próxima pergunta, que será para o professor Torres Marques. Para si, o que de melhor surgiu dos projetos Pesca Lidera? Já fomos falando um bocado,
Mas agora a pergunta em si, O que surgiu de melhor, portanto, para além dos exemplos específicos que já foram falados, mas acho que primeiro foi um bocadinho o dar corpo ou oportunidade, se quisermos, a estudantes que estão mais avessos ao sistema clássico e que se rebelam quando têm oportunidade de fazer aquilo que gostam. E essencialmente, eu isso acho que foi uma mais-valia muito grande. É outra associada a uma multidisciplinaridade, quer a nível dos estudantes, quer a nível dos supervisores que acompanhavam os projetos. Alguns deles, de facto, implicavam essa multidisciplinaridade. Eu julgo portanto, julgo não, tenho a certeza, o engenheiro Barbeiro, o objetivo dele, quando passou da faculdade para a universidade, muita gente na faculdade achava que ia acontecer o que infelizmente aconteceu. Portanto, era previsível, porque a máquina é muito pesada, tem uma inércia enorme, e isto perturba o sistema. Perturbando qualquer coisa, perturba o sistema, pronto. Mas, dito isto, o objetivo do engenheiro Barbeiro na altura era, de facto, a multidisciplinaridade, portanto, se nós temos uma universidade que tem várias faculdades e, portanto, há projetos que devem incluir a partilha de conhecimentos de pessoas das diversas faculdades. Pronto, e hoje em dia isso torna-se cada vez mais evidente. Portanto, isso também foi outro aspecto, mas eu acho que a oportunidade que foi dada a muitos estudantes, não muitos, porque depois isto também não continuou, mas há alguns estudantes de se reverem numa outra metodologia de ensino e aprendizagem e evidenciarem-se até em determinadas qualidades e aplicação e tempo de estudo e de trabalho que não teriam no regime mais clássico. sim, consideram, agora para os três, consideram que seria possível, mesmo que de outra forma, reiniciar os projetos Pesca Lidera? Vale a pena frisar que ainda existe uma disciplina na FEUP que é similar, que o professor António Marques pode dizer, mas achavam que seria possível retomar os projetos Pesca Lidera outra vez de uma forma global, ou seja, a toda a universidade, incluindo alunos do ensino secundário e até fora da universidade, outras universidades e faculdades. Acham que seria possível? Eu até pegando naquilo que disse no final da minha anterior, e tendo em conta que a formatação a nível do ensino superior tem vindo a aumentar, tem aspectos positivos, mas tem outros que são menos positivos, a liberdade de ação é muito menor. Portanto, ele é possível desde que voltem, em certa medida, à originalidade da sua criação, que é, portanto, isto é, algo complementar e depois arranjar um sistema de complemento do diploma, etc. De facto, para terem uma ideia, portanto, nós reativamos, não é os projetos Lidera, mas na Faculdade de Engenharia foi criada eu suponho, 2016 ou 2017, uma consequência do Lidera, que se chamou Liderar, com um R pequenino, Lidera em maiúsculo e o R pequenino. Pronto, o engenheiro Barbeiro está ao corrente disso, como é evidente, e esteve. Não tanto na formatação a que isto foi obrigado, e esses projetos, portanto, eu estive 2 anos, digamos, mais ou menos a coordenar isso, mas pronto, houve alguns grupos, etc., mas atualmente isso deu origem a uma coisa que se chama IDEIA, que quer dizer projetos com inovação, desenvolvimento, experimentação, investigação e ação, e que dá 6 unidades de crédito que tenham uma componente, pronto, de isso é positivo, portanto, se der mesmo para os pós-lidera ou pesca anteriormente, poderia ser. Isto vai levar a uma modificação porque
está dirigido a estudantes dos segundos ciclos de estudo, portanto, e aqui se calhar vai ser estudantes de mestrado agora, não sei, mas com esta modificação dos novos planos de estudo, isto vai ter de certeza alteração, e portanto isso permite que os estudantes tenham 6 ECTS creditados, por isto é uma coisa que é suposta ter 162 horas, cá está a formatação, 41 horas letivas, há uma inscrição de 20 euros para estudantes da FEUP, está aberta sem ser da FEUP, paga mais 5 euros. Pronto, estão a ver, isto é o que foi possível e está dentro daquilo aqui. Se forem à página da Faculdade de Engenharia, aparece, suponho eu, dentro de cursos de formação contínua, cursos diversos, qualquer coisa assim no género. Mas pronto, está inserido no laboratório, no gabinete, ligado ao Gabinete de Educação Contínua e ao Laboratório de Ensino-Aprendizagem. Portanto, para reativar num formato fora desta estruturação, como eu disse, deveria ser, digamos, voltando às origens e criando e dando um diploma, um complemento de diploma e tentando convencer alguns docentes que em determinadas unidades curriculares dessem a partes deste trabalho no projeto alguma valorização. Agora, mais algum dos professores que irá falar? O professor António Barbeiro quer falar ou posso? Não. Fala Quer dizer, eu por um lado percebo, e na altura, em 2010, sensivelmente, quando se estava... 2009, 2010 foi ainda um ano de transição entre o enorme entusiasmo de 2008 e 2009. Houve já algumas maiores dificuldades em 2008, em 2009, 2010 e de facto 2010, como foi já referido, o processo foi um bocadinho por falta de julgo que um sentir que a reitoria acreditava neste processo, nesta possibilidade, e aqui para não fugir do assunto, por um lado, se a questão da quantificação, ou da formatação e de uma quantificação com ECTS teria a possibilidade de entusiasmar ou de motivar outros estudantes, também pela razão quantitativa, eu do balanço que faço e um bocadinho também entre estas conversas que temos tido, parece-me que a questão mais relevante seria haver a tónica no sentido qualitativo, no retorno qualitativo dos projetos, porque me parece que na sua essência, a transição dos PESC para o LIDER, e aquilo que o LIDER poderia ser, tinha que ver muito com transversalidade, no sentido de colocar em interação estudantes de diferentes unidades orgânicas, não apenas de diferentes anos de formação, mas de diferentes unidades orgânicas e, sobretudo, parece-me, pela experiência, que foi muito importante para os estudantes que desenvolveram projetos um sentido de desenvolvimento de competências de maturidade social, ou seja, não apenas o processo de aprendizagem não se cingia aos aspectos mais da formação específica de cada unidade orgânica, mas a uma espécie de formação pessoal. E esse aspecto eu acho que é muito importante e que me parece que, se por um lado, o sinal que todas as outras, que as diversas faculdades ou unidades orgânicas deram em 2008, 2009, no sentido de demonstrarem o entusiasmo na adesão à abertura do projeto LIDER para além da FEUP, parece-me que depois faltou, de facto, o reconhecimento por parte uma espécie de reconhecimento, ou um grande chapéu por parte da reitoria, que valorizasse e que assumisse um bocadinho e que assumisse de algum modo ou conseguisse fazer a coordenação do projeto desenvolvido, estabelecido como
com o contributo de todas as faculdades. E, por exemplo, parece-me que, e falamos já, referimos a questão, por exemplo, de haver o reconhecimento daquilo que é o que são as iniciativas de voluntariado que a reitoria hoje reconhece como atribuindo o prémio de cidadania e através de uma adenda ao diploma, quer dizer, não tenho total certeza, mas eu diria que toda essa participação em torno do incentivo ao voluntariado não se traduz num retorno do ponto de vista quantitativo de ECTS, mas assenta precisamente na formação das pessoas num sentido mais lato, que não apenas na formação técnica. Exatamente, exatamente. Também tenho que explicar uma coisa relacionada com a sua primeira questão. Seria possível lançar agora uns projetos do mesmo tipo? Eu julgo que os projetos de voluntariado são os que se aproximam mais dos lidera, mas não precisava ser só no voluntariado social, poderia ser em muitas outras áreas. Na altura eu gostava que houvesse ECTS, essas coisas todas. Hoje acho que isso é dispensável. O mais importante é, de facto, os estudantes poderem realizar-se desenvolvendo as suas capacidades de uma forma completamente aberta, isto é, por um lado, trabalhando com pessoas diferentes, que podem ser das várias faculdades, que podem ser não universitários, enfrentando os problemas reais, com a sua vontade própria, com a sua iniciativa e com a sua capacidade de trabalhar em conjunto com pessoas diferentes, de diferentes formações e até, eventualmente, de diferentes formas de visão da vida e da sociedade. Julgo que uma universidade em que só se ensine as matérias consideradas importantes para o exercício profissional é uma universidade que já não responde às necessidades de hoje. E, portanto, quanto mais houver de iniciativa pessoal dos alunos e de grupos de alunos, tão heterogéneos quanto possível, para fazerem coisas que sejam úteis à sociedade e ao seu desenvolvimento pessoal, mais rica e útil para a sociedade será a universidade. E, realmente, a natureza voluntária e fora de caixas dessas iniciativas é fulcral. As caixas permitem transmitir conhecimentos. As caixas não permitem desenvolver a maior parte das capacidades e competências que é importante desenvolver na idade em que se está na universidade. Portanto, eu acho que, numa perspectiva, como referiu a Carla, realmente podem ser relançados de uma forma muito aberta, sem grande organização, põe-se o problema de financiamento. E aí haverá projetos que terão facilmente financiamento das empresas, mas se forem de âmbito social, já talvez seja mais difícil arranjá-la. Mas é importante porque há muitas iniciativas que sem financiamento não podem avançar. Sim. Portanto, eu tenho esperanças que na Universidade de Porto e noutras universidades isso irá acontecer e seria muito mal se não acontecesse. Eu queria só acrescentar, mas eu gostava só de sublinhar que na sequência do entusiasmo e do sucesso, diria eu, da abertura dos Lidera em 2008, 2009, o início do ano letivo seguinte deu-se a 8 de outubro de 2009 com a organização do Dia de Lidera UP, que foi feito na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e em que foi lançado precisamente o tema do ano letivo, que se prendia com o Ano Europeu da Inclusão e em que os projetos Lidera focariam especificamente a questão do empreendedorismo no sentido ou ao serviço da inclusão. E esse material, depois, se for oportuno divulgar ou sublinhar, esse dia contou com a apresentação de projetos, contou com o lançamento do tema e com a participação de diversas personalidades. Portanto, havia aqui
o início de 2009 realmente apontava para essa abertura, que primeiro que tudo partiu da parte contou com a adesão por parte de cada uma das faculdades, mas que então aqui se propiciava que houvesse um acolhimento, um recebimento, um acolhimento por parte da reitoria e dentro das vicissitudes que depois entretanto o professor António Barbedo já expôs. Sim. Nós vimos, infelizmente depois termina no ano a seguir. Exatamente. Agora, para terminar, e a pergunta é óbvia, que será feita ao professor António Barbedo, podemos dizer que os projetos Pesca Lidera levaram à criação da Darte Mundo? Não levaram diretamente, mas foram importantes para isso, porque deram para provar a mim próprio e a muita gente que realmente era possível desenvolver outra forma de aprender, desenvolver capacidades e competências, que a heterogeneidade era importantíssima e funcionava muito bem. A heterogeneidade é uma riqueza e isso é uma das coisas que caracteriza o Darte Mundo. Aliás, quando eu lancei a ideia de desenvolver novos paradigmas da educação em 2013, que eu disse ao professor Abel Santos, nessa altura já estava jubilado, portanto já não tinha alunos a meu cargo, mas ele convidou-me para falar aos alunos do primeiro ano de Engenharia Mecânica, como lançar desafios, como eu costumava fazer todos os anos, era professor do primeiro ano e também do último, e eu gostava de lançar desafios antes de eles estarem metidos na mecânica do funcionamento da universidade, portanto mais livres, com a mente mais aberta. E eu disse, eu não vou fazer nada na educação se não houver pelo menos um aluno que queira trabalhar comigo no desenvolvimento de novos paradigmas. Porque se houvesse um aluno do primeiro ano, seria um aluno de 17 ou 18 anos, quando eu tinha 70. Pelo menos a heterogeneidade na idade seria marcante. E continuo a pensar que a heterogeneidade é uma grande riqueza. E quando nos fechamos entre os que nos são próximos, nas ideias políticas, ou na área profissional, ou noutra coisa qualquer, estamos a perder o mundo, estamos a perder o bem dos outros que são diferentes e que nos enriquecem. Sim, sem dúvida. A diferença é a maior qualidade que um grupo pode ter. E com isto, acho que podemos começar a nossa rúbrica final, a rúbrica das recomendações. O professor António Marques quer dar a sua recomendação? Posso. Eu não. É uma recomendação, portanto, ontem falámos nisto e eu procurei assim, hoje em dia há motores de busca e acho que há um livro que eu devo dizer que estou a recomendar só pelo que vi e pelo título, essencialmente. Eu não tive oportunidade de o ler, que é The Power of Project-Based Learning. Portanto, é de um professor universitário americano, Scott Werdinger. Portanto, pareceu-me que seria uma boa leitura para demonstrar o poder que esta metodologia de ensino-aprendizagem pode ter. Agora é a vez da professora Carla. Eu, sem ter muito, ou exatamente, ou à partida não parecer ter grande relação, mas eu recomendaria talvez o livro que neste momento tenho na cabeceira, que é um livro de Pedro Mexia, intitulado Imagens Imaginadas, e em que no fundo é a compilação de um conjunto de crónicas já anteriormente publicadas, e em que, perante uma obra de arte, maioritariamente são pinturas, mas também fala de alguma escultura, de algumas fotografias, e que ou seja, por um lado, fala muito sobre a questão da imagem, mas da imagem não apenas como a imagem como nós a consumimos hoje, mas como a imagem como uma espécie de universo mental. E o que é muito bonito, ou a razão pela qual de algum modo eu a recomendo, tem que ver com o facto de perante uma obra de arte,
específica, mas que abre-se um imenso mundo, ou muitos mundos, ou muitas perspectivas, no sentido em que o texto é curto, mas a partir daquele mote de uma obra específica, o autor conduz-nos por um breve conhecimento do autor, ou do autor da obra em causa, como também nos coloca perante várias perspectivas, porque se nós conhecemos a obra, é muito interessante nós vermos como é que outros olharam, ou como é que outros olhares é que podem ser feitos, podem ser dirigidos ou vislumbrados. Por outro lado, se nós não conhecemos a obra, é um modo de descobrir e de se abrir, e de abrir horizontes, de abrir outras perspectivas, e portanto é muito interessante, porque eu estou a ler e estou a resistir à tentação, ou como é livro de cabeceira, é mesmo livro de leitura sem a tentação imediata de ir ver aquela obra. Portanto, é uma espécie de livro que permite uma leitura em tempos diferentes, ou seja, o momento em que estamos a ler e a imaginar o que nos está a ser descrito, e depois o momento em que poderemos, a partir das bases de dados digitais, hoje em dia, ir ver essa imagem e perceber se a imagem que tínhamos formado é aquela, ou quão diferente, ou quantas imagens diferentes é que é possível a partir daqueles pequeninos textos. Zé Pedro, eu não vou recomendar nenhum livro. Vou só recomendar que cada um olhe para dentro de si, tente ler a sua riqueza interior, os seus sonhos, os seus desejos, e que nunca se deixe dominar e transformar e minimizar pelos exames e por aquelas coisas que formatam, mas que dificultam às vezes o desabrochar. Que não deixem de desabrochar, qualquer que seja a idade que tenham. Não deixem de desabrochar com outros, iguais, parecidos e diferentes. E leiam dentro de si próprios aquilo que os próprios livros não dizem. Foi uma ótima recomendação. Mesmo não tendo sido um livro, ou um artigo, ou um filme, foi uma ótima recomendação. E agora acho que damos por concluído este podcast. Gostei muito de falar convosco e gostava imenso de, num futuro, de voltar a fazer um podcast convosco. Muito obrigada. Fico à espera. Ficamos à espera, exatamente. Muito obrigado. Também, obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes por terem chegado até aqui. Se quiserem saber mais sobre a Dartmundo, podem sempre visitar o nosso site, que vai estar na descrição. A Dartmundo é uma associação sem fins lucrativos, e se quiserem ajudar de forma gratuita, podem sempre subscrever o canal, dar um like e compartilhar. Ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que sair um novo episódio. Podem sempre seguir nas nossas redes sociais. E não se esqueçam, até um dia.